Então, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Espaço de Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt. E hoje com uma entrevista muito especial. Aqui não há suspense, não há possibilidade de suspense. Vocês já sabem quem é que está connosco. João Pega Cena vai estar aqui numa entrevista que vai ser longa, vai ser uma entrevista de carreira. E portanto, fiquem por aí, pega-se, obrigadão por estares aqui. Fontes, obrigado eu pelo convite. Ok, Na muito verdade, obrigado. eu é que me fiz de convidado, portanto... Nada disso. Já a falar agora mesmo a sério, e já que estás a falar nisso, eu já desejava há bastante tempo, mas como não temos uma relação muito próxima, que isto às vezes é mesmo assim, é de relação, e não temos uma relação tão próxima, eu ainda não tinha tido a lata, entre aspas, de te convidar, e pronto, por um acaso quase surgiu. Depois cruzámos no Colombo e eu disse, porquê tu não me entrevistas? E pronto, e Ora, cá estamos nós. Pronto. Foi mesmo isso. Olha, a primeira questão que eu te vou fazer é uma questão com muito pouca originalidade, mas cumpre muito bem o objetivo para o qual é feita. Que é, como é que o wrestling chega à tua vida, man? Qual é a tua primeira impressão em relação ao wrestling, a tua primeira memória? Certo, por acaso eu acho que começou com o Hulk Hogan, não é? Os filmes dele, basicamente, e o desenho animado que dava na SIC, se não me engano, o desenho animado do Hulk Hogan Rock and Wrestling. E fiquei a conhecer basicamente o universo do wrestling, porque também tinhas umas partes em live action em que vias o Hulk Hogan e o Gene Okerlund. Só que eu não sei se não passava em canais ou eu não via ou que fosse, então nunca criei a ligação. O primeiro combate de wrestling que eu vi foi o Hulk Hogan contra o Goldberg na WCW, em que o Goldberg ganha. Sendo que na altura, eu como não percebia nada de wrestling, não estava a acompanhar, mas aquilo passou na DSF. Passava na DSF, sim. Exatamente. Eu pensava que o Hulk Hogan era o herói ainda. E na verdade aquilo na WCW já era o super heel, o Goldberg é que era o herói. Eu lembro de ter ficado traumatizado por ver alguém mais musculado que o Hulk Hogan a ganhar e o Hulk Hogan com medo dele até. Portanto, este gajo era tão mau, o Goldberg, que até dava medo ao super-herói Hulk Hogan. E interessou-te, deixou-te logo aí o bichinho? Um bichinho muito microscópico, muito pequenino, e depois veio a desenvolver-se quando começou a dar na SIC Radical. E eu comecei a gostar muito do Chris Benoit no Raw e o Jamie Noble no SmackDown. E foi a partir daí que comecei a gostar realmente do wrestling. Muito bem. Então és dessa geração de 2004. Exatamente, esse pessoal que entrou em 2004 com a SIC Radical, basicamente. Muito bem, perfeito. Por acaso, eu não sei porque tinha ideia que já fosse um bocadinho mais atrás. Não, só que eu depois, a partir de ver na SIC Radical, comecei a querer muito ver o anterior. Portanto, pesquisei, li, saquei todos os combates que consegui encontrar, de combates antigos, WCW, Japão, tudo o que eu consegui encontrar com o Benoit e depois derivados. Portanto, eu a partir do Benoit comecei a conhecer o Malenko e um dos meus ídolos era o Dean Malenko, eu queria ver todos os combates dele. A partir do Benoit comecei a conhecer o Great Sasuke e o Liger e também via esses, etc. Portanto, comecei a ver os antigos, mas depois. Sim. E é por isso que transmites a ideia de que é exatamente por isso. É exatamente por isso. Olha, e quando é que fazes a transição de eu gosto disto mesmo, gosto de ver wrestling, mas quero fazer mais que isto, quero lutar, quero... Certo, portanto eu sempre tive um lado de performer em mim, portanto o meu primeiro emprego que eu quis ter era comediante stand-up. E ao mesmo tempo gostava de teatro, gostava de representação, mas também gostava muito de artes marciais, portanto eu fazia karatê, tinha feito luta greco-romana, gostava muito da ação física e também gostava de espetáculo. Então quando vejo o wrestling começo a perceber que aquilo é a junção perfeita dessas duas coisas e comecei a brincar com amigos meus nos tapetes durante as aulas de educação física e essa é a altura que comecei a ver no Mirk, no canal de wrestling em Portugal. Vi lá no Mirk um vídeo de pessoas a brincar ao wrestling com melhor qualidade do que eu, digamos, no mesmo ginásio onde eu tinha aulas, no Liceu Camões. Então eu entrei em contato com essas pessoas e percebi que eles andavam a treinar no mesmo espaço que eu. Juntei-me a eles, começámos a ser amigos que brincavam ao wrestling e depois fui encontrado, digamos, pelo Bammer, que me convidou a treinar com o grupo deles e a partir daí comecei a criar uma ligação e treinos que me justificassem fazer espetáculos. Muito bem. Olha, e quando é que isso começa? 2006? Pois acho que sim, acho que foi em 2006 que eu ia ser um ajudante do pessoal de Lisboa num show da APW, aliás, num fim de semana de shows da APW, só que a convite do Bammer. Eles iam lá lutar, ele, o Corvo e o Pavão, se não me engano. Só que, como o Corvo lesionou-se gravemente na semana antes, ou uma coisa assim, o Bammer basicamente fez-me um upgrade para lutador. Portanto, eu faço a estreia aos 17 anos na APW, no Pé de Vento. Nesse primeiro fim de semana de shows, em que lutei contra o Iceborg no sábado
e Bammer no domingo. Ai, bem, que estreia. Não tinha ideia que a tua estreia tinha sido... Isso é uma estreia em grande. É uma estreia grande. Especialmente um miúdo de 17 anos que não... Na verdade não percebi nada do que estava ali a fazer, mas especialmente o meu primeiro combate foi one-on-one contra o Iceborg no torneio pelo título. É um combate super bizarro. Acaba com eu a ter o Iceborg numa submissão em que estou a esticá-lo. O Mad Dog vem por trás e dá-me uma cadeirada nas costas. E por isso eu perco contra o Iceborg. Portanto, o meu primeiro combate leva uma cadeirada nas costas. Foi bom. Lindo, man. E mais ou menos que tempo de treino é que tinhas? Recordas-te? O tempo é complicado, talvez. Não sei se tinha chegado a um ano, porque eu comecei a treinar aos 16. Isso eu sei. Em que treinava todos os fins de semana com o Bammer, e o Corvo, e o Pavão, e o Iceborg, basicamente. Então, se calhar um ano, talvez. Provavelmente um bocadinho menos. Pá, isso mesmo assim isso é uma estreia completamente em grande. Olha, nós aqui nesta entrevista, vamos passar aqui a tua carreira toda em revista, e eu mais detalhadamente vou começar a partir do espetáculo do WP em Óbidos, mas queria-te perguntar o que é que fizeste, porque sei que deves ter feito mais alguma coisa, o que é que fizeste antes disso, antes desse espetáculo do WP em Óbidos? Que deves recordar com toda a certeza. Sim, portanto há coisas muito relevantes antes, até porque eu começo na APW, né? Faço uns 3 shows para eles, acho eu, porque foi esse pé de vento, em que faço sábado e domingo, portanto Iceborg e Bammer, e depois disso fizemos um show numa convenção de motards, em que foi um rematch com o Bammer. Gostei muito desse combate. Acho que foi o primeiro combate em que eu comecei a perceber mais ou menos o que é wrestling, mais ou menos. Foi o meu terceiro combate. E depois, através da APW, vou à Espanha, à EWE, acho que era European Wrestling Entertainment, não sei, era empresa de wrestling europeu, era EWE, em que eu vou, através da APW, vou mascarado, portanto uso uma máscara do Wild Pegasus Chris Benoit, que era uma máscara que eu tinha, e luto como Pegasus Junior. E foi aí que me estreiei com o Pegasus no nome, porque antes era o Kid Joe. Eras o Kid Joe, olha, aqui está algo que eu não sabia. Tu começaste como Kid Joe. Na APW era o Kid Joe, cheguei à EWE, portanto fizemos só um show em Roquetas del Mar, correu muito mal para mim, e eu lutava com uma máscara, e era o Pegasus Junior, em que lutei contra o Art Gore pelo título da APW. O combate foi terminado dentro de 2 minutos por excesso de sangue da parte do Art Gore. Portanto, muito cedo no combate, eu parto o nariz ao Art Gore. Acontece. Sim, foi uma confusão. Eu gostava de ter a imagem desse combate, apesar de ser vergonhoso. Mas foi um show interessante, porque foi numa praça de touros. Tinhas fãs muito apaixonados, com máscaras e a gritar e a barrar. E eu tinha um combate muito comprido com o Art Gore planeado. O combate mal começa, fazemos tipo o primeiro lock-up e o Art Gore está-me a dizer que se esqueceu das coisas e eu estou a ver, oh não, isto não vai correr bem. E aliás, só a viagem para chegar à Espanha foi infernal, e o Mad Dog estava a passar-se, a berrar, a tirar cadeiras pelo ar. O Danny da Hell estava a gozar com o Mad Dog na cara dele. O Mad Dog a passar-se, e eu estou cheio de medo porque eu tenho 17 anos. E estou a ver este homem tatuado, musculado, careca, agressivo, a berrar com toda a gente e a tirar cadeiras, a fazer barulho. Enquanto nós estamos horas a montar o ringue, a pôr o ringue dentro da carrinha para uma viagem de 10 horas, que era o que ia ser. E eu já estou a pensar, por favor, que o show seja cancelado, eu quero ir para Lisboa, porque isto está a correr tão mal. E o tal Mad Dog a passar-se e o Danny Hell a gozar com ele na cara. E eu, Danny Hell, por favor, não gostes com o Mad Dog porque eu não quero que ele se passe mais. Lá fizemos uma viagem de 10 horas e depois montámos o ringue. Tenho um combate super comprido montado com o Art Gore. E depois eu faço um Snap Mary, tento dar-lhe um pontapé rotativo e acerta-lhe no nariz. Parte do nariz eu vejo o Art Gore com cataratas de sangue. Portanto, hoje em dia eu não teria feito a mesma coisa. Mas naquele dia eu era muito novo. Não soube lidar bem com a situação, mas sabes o que é olhar para a pessoa e não está aqui um bocado de sangue, não para de sair, não para. Então eu viro-me para o Mad Dog, que era o árbitro, e digo, Mad Dog, por favor, acaba o combate, porque ele não vai continuar a lutar assim. E o Mad Dog olha para o Art Gore, olha para mim e diz, continuem. E eu, não, Mad Dog, eu não vou continuar, diz que o combate acabou, porque eu não vou lutar contra o Art Gore assim. Sendo que o Art Gore é das pessoas mais simpáticas que eu já conheci no wrestling, super porreiro. Mas naquele momento, ainda por cima ele está em personagem, eu não sei o que é que lhe vai na cabeça. Provavelmente quero partir no nariz.
E eu penso, não, deixa o combate acabar e depois o Mad Dog lá declara pegas o vencedor por coisa. Não ia ser assim, supostamente eu ia perder com um reverse choke slam. Combate interrompido, o Artgor vai lá para trás, portanto a 2 minutos, quando era suposto ser 15 ou uma coisa assim. Eu chego lá atrás cheio de medo e felizmente o Artgor estava na boa, eu pedi-lhe imensa desculpa. Depois disso liguei-lhe um par de vezes ao longo dos meses para saber como é que ele estava e felizmente correu bem. Felizmente ele não me odiou, acho eu. Foi uma viagem absolutamente deslocada em que dentro da carrinha transportava ao ringue o Draven, que era árbitro, é uma figura obscura do wrestling passado, ele arbitrou alguns shows e acho que foi manager do Artgor, uma coisa assim. Ou do Iceborg, e o Draven parte um espelho de um carro de outra pessoa porque com o espelho retrovisor da carrinha está a passar por um corredor de carros tão apertado que o espelho estala de repente e o Draven tipo, está só assim. E eu, Draven, partimos aquele espelho. E ele, não partimos, está tudo bem. E ele continua. Foi uma viagem absolutamente insana. 20 horas de viagem no total. Muitas histórias que podem vir daí. Muitos pontos de vista, mas dá para avançar. Portanto, fiz esse show da EWE e depois de umas, digamos, nos problemas contratuais com a APW, basicamente saímos da APW, eu e o Iceborg e o Cougar, que éramos os lisboetas. Era suposto entrarmos no show do Campo Pequeno, portanto o Impacto Global, ou sei lá o quê, mas eles basicamente disseram que, Impacto Total, eles disseram que ou assinam contratos a dar-nos exclusividade ou preferencial a nossa, porque eles começaram a perceber que o WP ia existir. E eles disseram, ou assinam os contratos ou não podem entrar no show do Impacto Global. E nós não vamos assinar contratos nenhums, portanto não entramos. O que foi melhor porque eu gostei muito de estar nesse show como fã. Adorei estar nesse show como fã porque foi um show muito bem feito, especialmente da parte dos New Age Outlaws e os Team 3D. E grande parte dos fãs, dos wrestlers, aliás, trataram muito bem o público. E por outro lado, o combate português, no qual nós teríamos entrado, foi tão mau e foi aberrante. Teve figuras que eu nunca mais ouvi falar delas, como nem sei o nome deles, mas pronto, um guarda-costas. Foi um combate espetacularmente mau. Os próprios seguranças estavam a gozar com aquilo, a dizer-nos: este combate dos portugueses foi uma palhaçada. Portanto, gostei muito mais de estar lá como fã. E depois disso, avançando, depois houve o show na Convenção de Motards, que também foi surreal, porque eu chego lá com o Bammer, numa viagem longa, e acho que o Dinamite vem logo ter connosco e diz: pessoal, os combates aqui têm mesmo de parecer reais, porque se não parecerem, estes Motards vão passar-se e vão, se calhar ainda esfaqueiam alguém. E eu e o Bammer, tipo, o quê? Ok, bem, vamos fazer o combate que íamos fazer. Os Motards eram super porreiros, divertiram-se bué, gozaram bué, num sentido positivo, não havia nada a ter medo. Portanto, isso foi os shows que fiz até Óbidos, se não me engano, foram só esses. E em Óbidos foi no Campo Aventura, portanto foi um entretenimento para as crianças que lá estavam, naquele acampamento que o Iceborg nos arranjou. E foi a minha estreia como heel, que eu até lá era sempre face, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer promos sequer. Portanto, isso era uma coisa muito distante. Os meus ídolos eram o Dean Malenko, o Benoit e o Bryan Danielson. Nenhum deles eram pessoas de promos. E eu queria ser como eles. Eu queria ser só um babyface que era um bom wrestler, técnico. Só que como era um público de putos e eu ia lutar contra o Cougar, o Corvo, que era um dos bookers, veio ter comigo 2 dias antes e disse: olha, vão ser uns miúdos, portanto não há cá um combate de ROH, não há espaço para isso. Portanto, queremos heels contra faces. Tu vais lutar contra o Cougar, ele tem que ser face, olha, vais ter que ser heel e o teu combate não tem assim grande história, portanto corta uma promo antes. E eu entrei em pânico porque o que é que eu vou dizer? Eu nunca pensei em cortar promos. Foi brutal a promo, não sei se já reparaste, se já a reviste. Foi uma promo histórica, foi brutal. Correu muito bem a promo, teve uma reação incrível dos miúdos, o que foi ótimo para me alimentar ainda mais, para me dar qualquer coisa para eu poder falar sobre e reagir a. E quando cheguei aos bastidores depois do combate, o Corvo veio ter comigo e disse: olha, tu a partir de agora cortas sempre promos e vais ser heel para sempre. Compreendo. Porque foi bom demais. Compreendo. Aliás, tu entras, desculpa ter-te interrompido, tu estás a entrar e já estão a mandar papéis e garrafas. Portanto, foi um público muito bom, muito predisposto a reagir bem. Porque eram bons miúdos, eu fui criando uma relação com eles enquanto estávamos lá a montar o ringue, a preparar-nos e isso. E reagiram muito bem à promo e isso acho que ajudou-me a nascer e a perceber que podia de facto chegar mais longe como heel e a gostar promos, que era uma coisa que nunca tinha pensado.
Foi brutal, pá. Eu quando vi estas imagens, por acaso, pá, adorei. Olha, queria-te falar também aqui, se te recordas, em 2007, portanto, ali no teu início da carreira, se te recordas da reportagem da Focus, do programa da manhã, a que foste Corvo Bemer e tu. Sim, recordas-te? Recordo, com o Gosha. Isso. E tiveram a comentar um combate, acho eu, do Slammer com o Luger também. Yeah. Recordas-te disso? Era uma altura em que a televisão parece que mostrou, talvez por causa da SIC Radical, talvez não. Sim, sem dúvida. Eles vão fazendo umas reportagens 2 em 2 anos, ou uma coisa assim. De vez em quando é o WP, de vez em quando é a CTW. Achas que é a mesma coisa? Achas que esse ritmo continua? Acho que comparado à altura, se calhar na altura houve mais também, com muitas revistas. Não me lembro o que é que foi a Focus concretamente, mas... A Focus foi, eu posso dizer, foram ao WP e falaram, acho que não havia um ponto central de reportagem, era mesmo perceber o que era o WP, certo. E falaram com cada um de vocês, pavão, vocês estavam em fila, encostados ao ringue. Exato, e falaram okay. Pavão, contigo... lembro-me disso. Pois, havia mais interesse nos mídias, de forma geral, na altura, acho eu, claro, naturalmente, porque era um fenómeno muito maior que estava a atacar Portugal. Gostei muito do Gosha, acho que ele mostrou interesse pela coisa, fez perguntas inteligentes que eu achei muito receptivo. Acho que ele nunca vai ser fã de wrestling, mas acho que foi muito receptivo, o que é raro nesses entrevistadores. Muitas vezes eles vêm com uma ideia pré-feita e as perguntas então, mas aquilo é tudo a fingir ou não? O que é ridículo, porque sabe-se há décadas, portanto, porque é que ainda estão a perguntar? E eu gostei muito da reação deles, acho que fomos muito bem tratados lá. O próprio Gosha disse isso no fim. O próprio Gosha disse: eu alterei completamente a minha visão sobre o que era o wrestling. Ele diz mesmo isso no fim. Acredito. No final, sim, e era sincero, dá para perceber perfeitamente que era sincero. Olha, WPS Web Show 2008, 2009, que melhores recordações. Pá, naturalmente nós não podemos ver isto 1 a 1, senão ficaríamos aqui 5 ou 6 horas. Claro. Mas ali entre 2008 e 2009 nos WP Web Shows, quais são as tuas melhores recordações? Isso vai até onde? Isso inclui o 7 ou não? O 6 e 7, lembras-te? Estás-me a dizer o Revelação, o WP Revelação, o Ascensão, desculpa. O Ascensão acho que é o 7, não é? Nós já vamos falar, o Ascensão é o 6. Isso é mais... ok. Portanto é um bocadinho antes. Ok, então um bocadinho antes. Depois foram tempos esquisitos. Okay. O primeiro web show foi filmado com a ajuda do Wrestling Traduzido. Portanto, o Betancourt estava lá, ele era o entrevistador, entrevista ao Slammer e eu ataco o Slammer pelas costas. Tem essa microfeud com o Slammer. Tínhamos menos controlo da parte... Não é bem controle, mas... o Malheiro não fez completamente parte, acho eu, desses shows. Para não dizer que não fez parte de todo. Acho que depois editou... mas na altura ainda tínhamos uma ideia, acho que éramos todos muito... Era uma novidade muito grande para toda a gente fazer assim uns shows. Então o match com o Slimer tem tipo 15 minutos, é um combate caótico do princípio ao fim, não tem grande qualidade. Mais à frente, depois no show a seguir, ou nas gravações a seguir, temos um rematch, que é um combate de 4 minutos que eu gosto muito mais. E estávamos em melhor forma, tínhamos mais noção de o que é que valia a pena e não valia a pena fazer. Nós basicamente nesse match com o Slimer fizemos os dois tudo o que queríamos fazer. Ainda tínhamos pouca noção. Foi divertido. O Iceborg ainda fazia parte da equipa, então ele estava no web show, portanto ele lutou contra o Ricky. Não foi incluído depois na montagem final, a personagem foi completamente eliminada, depois dele se ter separado, digamos, do WP. Sim. E também era um match que não valia muito a pena. Foi o primeiro match do Ricky, e o Ricky ainda não era nada do que viria a ser. Melhores memórias... Não sei, foi fazer shows, tínhamos lá um público pequenino. Acho que foi quase um pré-show, um pré-season para o que seria de facto fazer shows mais à frente. Sim, percebo. Mas de qualquer maneira, essa rivalidade, tudo bem que era um WP ainda muito no início, mas em 2009 já aí foste nomeado para Wrestlers do Ano do WP, acho eu muito por causa dessa rivalidade com o Slammer. É? Sim, o Ricardo Costa. Depois em 2010 também, já vamos falar disso. Não, em 2010 foi a rivalidade do ano, por acaso. Não foi, mas até foi Wrestler do Ano em 2009. Portanto, nomeado em 2009? Portanto, presumo que por causa da rivalidade com o Slammer. Pois, talvez, mas o que isso significa? Sim. Nomeado Wrestler do Ano no roster WP, que éramos tipo 4 pessoas. Ok, pronto, era isso. Ainda era demasiado no início, é isso? Pois, acho que sim, acho que vale o que vale, é o WP, estás a ver? Tipo, não era uma entidade fora a nomear-me para Wrestler do Ano. Eu divertia-me, não é? Eu gostava, eu acho que
que a minha personagem era memorável e eu orgulhava-me disso por causa das promos que eu fazia antes ou depois dos matches e o trabalho que eu tinha a interagir com o público durante o show, durante o combate, que eu acho que era um bocado único, especialmente na altura. E se calhar foi por isso que eu me destaquei mais na altura. E já tinhas reações do caraças? Sim, eu acho que sim. Tinhas. Olha, em 2011, 2010 depois aquilo passou para 2011 também. Incontornável a rivalidade com o Cougar. O que é que te lembras daí? Uma feud muito fixe, eu gostava muito. Eu e o Cougar basicamente entramos para a WP quase ao mesmo tempo e acho que tínhamos uma química muito forte. Havia uma espécie de. Era óbvio o nosso conflito, porque ele era mais pequeno do que eu era mais bully e apetecia ver-nos a lutar. Eu acho que a minha energia e a dele eram muito diferentes e encaixavam muito bem como oponentes. Acho que éramos adversários naturais e por isso correu muito bem. E acho que queríamos os dois provar o nosso nível, queríamos trabalhar para chegar a um nível superior, queríamos mostrar-nos como main eventers ao nível do Bammer e do Pavão e do Corvo na altura. Sim, e por isso era o topo, o topo do WP. E por isso puxávamos muito um pelo outro nos treinos e depois nos matches. Portanto, nós temos o nosso primeiro match em Óbidos e logo aí correu muito bem. Acho que o nosso match foi muito divertido e basicamente era bom lutarmos um contra o outro porque eu podia fazer tudo o que eu quisesse ao Cougar. E portanto, eu não podia fazer power moves contra mais ninguém, portanto aproveitava aí para ser mais dominante e ao mesmo tempo eu também aceitava levar tudo o que o Cougar fizesse. Eu era credível, portanto, eu sou maior que o Cougar, mas não sou tão grande quanto o Bammer, que é menos credível como alguém pode perder para o Cougar, não é? Por outro lado, o Cougar a mim pode-me derrotar, é mais credível, por isso acho que era uma boa maneira de estarmos os dois equilibrados. E estavam, sim. E lutámos na final do primeiro torneio de Tarzan à borda da WP, que foi um ambiente muito especial e muito único, porque foi o nosso primeiro show. Quer dizer, primeiro tivemos Óbidos, mas depois da gravação dos shows, foi o primeiro show fora. Foi filmado não, mas ou foi muito pouco filmado, mas decorreu na Fonte da Telha, portanto era a praia um dia ao Tarzan à borda, onde ele vivia. Sim, muito bem. E onde tudo começou, não é? Exatamente. Até foi a frase que utilizaram, acho, na altura. Onde tudo começou. Portanto, o Tarzan à borda era dali, o Tarzan à borda formou o Bammer e o Pavão e o Corvo, que deram à luz o WP. Sim. E, portanto, foi um show muito especial, ser o torneio Tarzan à borda lá, e eu e o Cougar fizemos questão de ter um combate épico na final do torneio. Foi uma honra para mim estar no torneio sequer e estar na final sem dúvida e depois do combate eu fui lá para trás, o Guga recebe lá o troféu e depois ele chega lá atrás e começa a chorar e estamos lá todos para lhe aplaudir. O resto do plantel aplaudimos-lo, demos-lhe abraços e portanto foi um combate muito, muito importante e que acho que ditou a importância dessa feud. Muito bem, mas posso só acrescentar uma coisa, mas por acaso o combate do ano que tem até na Batalha pelo Poder do WP, naturalmente. Pelo Poder? É, sim, na Batalha pelo Poder, recordas-te? Isso não foi uma triple threat? Foi uma triple threat com o Bammer também. Exatamente, também foi um combate muito importante para a feud. Sim, foi o primeiro title shot, acho eu, minha e acho do Cougar também. Foi uma triple threat com o Bammer, que ajuda, portanto usámos um escadote, usámos cadeiras. E foi um combate muito bom, também gosto muito desse combate. Entre os dois, qual é que escolherias? Para quê? Só rapidamente, esta triple threat ou o combate com o Cougar? E o combate contra o Cougar também no WP7, se não me engano, também é muito bom. Eu também gosto muito desse combate e eu ganho esse ao Cougar. Portanto, é o rematch do torneio. Depois de eu atacar o WP6 em que eu estou mascarado, estou com uma máscara a fingir que sou um fã do Cougar no público. Foi brutal, sim. Gostei muito de fazer isso porque ninguém me reconheceu. Eu estava lá, cheguei lá mais cedo, pus uma camisa, uma máscara, estava a fazer uma personagem na maneira como falava, basicamente. E um dos árbitros não me reconheceu, não fazia ideia quem que eu era, apesar que eu era mesmo um fã, um tontinho que estava lá. E depois ataco o Cougar pelas costas, tira a máscara, abre a camisa, tem lá o símbolo do Pegasus. E depois temos o match do WP7, gostei muito desse combate também. Assim, o torneio Tarzan à borda foi mais épico. Eu acho que ele provavelmente, se eu for ver hoje, não envelheceu tão bem. Eu sempre vejo combates meus no ano seguinte, acho que já os outros são amadores. Eu vejo e penso, como é que eu não vendi aquilo? Porquê é que fiz aquele golpe tão mal? Portanto, eu acho que a Triple Threat provavelmente envelheceu melhor, porque cada um faz menos, tem menos espaço de manobra para errar.
E estamos lá os três a proteger-nos uns aos outros. E tem os aspectos hardcore de Yuko guardarmos uma cadeirada no Bemer que está a fazer a sua side dive, usámos o escadote para o combate. Acho que esse provavelmente envelheceu melhor. Sim. Ok. Isso foi alto mastermind plot, esse de... Começam aí os mind games do Pegasus. Ok. Olha, até já agora que terminas a tua frase com a palavra Pegasus, virando aqui um bocadinho o caminho, percebe-se muito mesmo em ti a influência da cultura pop, dos cómics, de Batman, Power Rangers, Transformers, Avengers. Sabes do que é que eu estou a falar? É isto a base para a criação do Pegasus? Não será só isto, mas... é wrestling muito bem, isto. eu vim aqui com uma t-shirt de Superman e tudo, não é? Ok. É assim, o Pegasus chama-se Pegasus porque o Benoit era o meu ídolo. Sim. E ele no Japão era o Wild Pegasus, Chris Benoit, e antes disso era o Pegasus Kid. E eu, como ia usar uma máscara para lutar para a APW, quando eu era Kid Joe antes, e eu tinha a máscara do Pegasus, então eu pensei, vou voltar com esta máscara e vou-me chamar Pegasus Júnior. É tipo, sou o Benoit Júnior. Quero ser o próximo Benoit, digamos. Muito bem. E depois, a partir daí eu gostei de ter o nome, então larguei a máscara, mas mandei fazer as calças na mesma a dizer Pegasus e decidi manter a alcunha, então era o João Pegasena, mas sempre por causa do Benoit. Só que como eu também era grande fã do anime Sensei, ou Cavaleiros do Zodíaco, usava a música, que era a Pegasus Fantasy, usava a música desse anime como abertura, mas o Pegasus nasce do Benoit, basicamente. Depois, hoje em dia uso muito cultura pop, portanto tenho a luva que é inspirada no Thanos, na Infinity Gauntlet, as publicidades que faço é tudo inspirado em cultura pop, quer seja Game of Thrones, a Infinity War, a Marvel, o que for. Mas na altura diria que foi pouco influente a cultura pop no Pegasus, era mais wrestling, portanto o nome vinha do Benoit e depois a personagem era basicamente uma mistura de Scott Steiner com Christian, com Jamie Noble, dentro do ringue tentava emular muito o Malenko e o Benoit, e o AJ Styles um bocadinho, o Brian, se calhar também. o Brian, sim, sem dúvida também. O Pegasus cedo é muito inspirado só por wrestling. Sim, depois percebo, não sabia sequer que estava associado ao Chris Benoit. Muito bem. Olha, vamos passar para a WSW Tour 2011. Bora. Tens recordações? Com gajos como o Peck, como o Bemer, ainda com montes de cabelo, a Kelly, o Ricky, o Juan Casanova. A ideia que dá quando nós vemos aquilo, é que tiveste ali um ganda time mesmo. Foi fixe. Portanto, isso começa com a relação com a WSW, começa com aqueles shows que o Axel foi fazer portanto, na praia Mangualde. E isso foi fixe porque deu para conhecer o PAC, por exemplo. Deu para receber um bocadinho mais dinheiro do que o costume com wrestling, muito mais do que estava habituado. E o PAC foi muito fixe, gostei muito de o conhecer, de interagir com ele, nós num hotel a gozar às tantas da noite, só a fazer piadas, e depois tive a honra de, na Battle Royale em que nós entramos todos, portanto já tínhamos todos feito entradas, e enquanto estamos no ringue à espera dos outros lutadores para entrar, ele vira-se para mim e diz que Pegas, eu vou atacar-te a ti primeiro, ok? Prepara-te. E eu, uau, o PAC vou poder interagir com o PAC dentro do ringue. Isso foi muito fixe, bons tempos. E ainda era um bocado o início dessa relação do WP com a WSW, portanto éramos poucos. Era eu, o Bemer, o Ricky, a Kelly e não sei se o Cougar. O Seth também. Não sei. O Seth teve no combate da Praia de Mangual. Depois o Seth, que entretanto já se tinha juntado a nós no WP também. A Kelly, o David Francisco estava lá. O Juan Casanova. Mas pronto, ele não era um WP guy. Mas depois ainda éramos poucos do WP, mas foi muito divertido almoçarmos lá com o pessoal todo. O Chris Masters lá também era porreiro. Chris Masters a pedir mais gelados e por isso nós também tínhamos direito a mais gelados por causa dele, basicamente. Foi divertido. Olha, o combate da Praia de Mangualde que saiu no jornal e tudo, já não me recordo qual foi o jornal, mas veio no jornal na altura e tudo. No jornal, acho que foi nacional. Portanto, quando digo no jornal, se fosse um jornal local, não seria uma notícia de maior, mas no jornal nacional não me recordo qual. Combate contra o Seth e contra o Ricky, recordas-te? Eu acho que num dia foi Triple Threat, num dia foi Battle Royale e depois acho que foi singles com o Ricky, acho eu, que gostei, e depois tive uma Triple Threat com o Ricky e com o Seth.
Foi divertido, deu para fazer uns spots que eu queria fazer. Gostei. Nada de particular a dizer, acho eu. Gosto de Sim, adoro lutar com o Ricky. É tipo. Os irmãos Santos, então, de forma geral, tanto ele quanto o Hugo, era tipo. Lutar contra eles era jogar em easy mode. Porque era tão divertido, tão fácil. O Ricky faz tudo o que tu queres, faz tudo tecnicamente bem. Já nos falam um bocadinho faz bons golpes. Adorava trabalhar com os Santos. A pior coisa de trabalhar com o Ricky era que durante muito tempo ele fazia um frog splash que te matava. Tipo, eu recebia o frog splash e achava mesmo que tinha costelas partidas. E eu fui-me queixando até que o Ricky passou a fazer... Ia muito alto e... Acho que sim, ele tinha... Ele era um bom atleta, pelo menos na altura. E caía com o impacto todo, então eu mesmo na altura chamava-lhe os nomes todos enquanto estava ali a receber o pinfall. Eventualmente queixei-me tanto a ele que ele passou a fazer os frog splashes com menos força. E aí passou a correr muito melhor. Mas de resto é um prazer sempre lutar com o Ricky. Ok, sim. Até já vamos falar um bocadinho mais do Ricky. Pá, tu já eras mesmo um full-on heel. Chamavas tipo, eu recordo-me de quando fiz agora a pesquisa para a entrevista, a chamares portanto, no Facebook campónio homofóbico antiquado a um gajo, portanto já estavas mesmo. Porquê? Porque acho que alguém no Facebook gozou comigo tipo, a gozar-me de ser gay por qualquer motivo. Então, então pronto, claro que lhes chamei homofóbico, gays, isso não é um insulto. Nem ele sabia qual era a minha orientação sexual, portanto até podia ser gay. Eu gostava muito de chamar Campónios. Aquela primeira prom em Óbidos, aquele público, ditou o resto das minhas promos, porque eu não tinha nada para dizer, porque eu não sabia ser heel. Então, o que é que eu me sabia queixar? Não é? E isso acabou por valer muito, porque nós estávamos lá no Campo Aventura e havia moscas em toda a parte. Eu sempre fui um citadino. Nunca gostei de ir acampar porque há bichos em toda a parte. Nunca gostei de bichos, nunca me dei bem com eles. Então eu cheguei lá e durante a prom era tipo... O que é que eu vou dizer? Estou farto destas moscas, odeio o campo, quero ir para a cidade. Eles buuuuh. E a partir daí passei a chamar campónios a toda a gente. Não sei porquê, mas comecei a falar das calças azuis e a dizer que o azul ficava-me bem. E ele, o azul fica-te mal, e eu, não, estas são as calças mais bonitas daqui, são as calças mais bonitas de Portugal, e ficou para sempre. Ainda hoje em dia, eu tento livrar-me dessa catchphrase, tento não a dizer, tento dizer outras coisas que têm uma reação ok, e depois eu digo, as calças mais bonitas de Portugal, e tem uma reação maior, e eu, bolas, deixa-me parar de dizer isto. Mas não posso que as pessoas gostam. Isso foi uma das coisas random que surgiu da primeira prom de todas, e ficou para sempre. Então, aí em Mangualde, então, é muito fácil chamar campónio a toda a gente. Muito bem. Pá, é bem curioso como tu fazes as pontes para as perguntas seguintes de uma forma perfeita. E ainda não li nada, tá? Acredito, sim, acredito. Estavas a falar das calças, das calças azuis, e é por esta altura, em outubro, nós aqui estamos mais ou menos em outubro de 2011, mais ou menos não, estamos em outubro de 2011, e é aqui que tu passas para as calças em tons de azul, preto, branco. Tu antes não tinhas, pelo menos do que eu vi. As minhas primeiras calças foram azuis e brancas, portanto eram azuis brilhantes e depois tinham um Pegasus escrito a branco e tinham um Pegasus de cada lado branquinho e tinham umas kick pads brancas e depois mais à frente prateadas. E as calças é assim, eu nunca, pronto, como disse, os meus ídolos eram o Benoit, o Malenko e o Daniel Bryan, ou Bryan Danielson, portanto pessoas que nunca ligaram ao gear, não é? Era gear muito básico, ou uma só cor, ou coisas muito simples. Só que eu olhava à volta e eu, pronto, como sempre dei importância ao lado do showmanship e ao lado do espetáculo e da arte performativa do wrestling, a mim fazia-me confusão que o Bammer, que era tipo o top wrestler, usava umas calças de treino compradas no IKEA, estás a ver? Tipo pretas e vermelhas. E era assim toda a gente. Quem mais? Tipo, de entertainment era... Sim, basicamente de forma geral no wrestling nacional ninguém ligava muito ao gear. E eu... Então eu quis dar um bocadinho mais importância e ficaram umas calças azuis, bonitas, brancas. E eu fiquei muito orgulhoso disso, porque podia de facto gabar-me disso, porque mais ninguém tinha calças de jeito. Hoje em dia, felizmente, as pessoas já ligam ao gear, já investem dinheiro em gear. O Bama já tem calças que mandou fazer próprias, com os logotipos dele. Já fico muito orgulhoso. Mas mesmo assim, tento ter sempre as minhas calças do roster. Primeiro foram azuis e depois passaram para brancas e douradas. Isto no WP6 e 7. O azul ficava bem, acho que as pessoas associavam o azul a mim. Mas eu queria mandar fazer gear novo e quis disparar numa direção completamente diferente. Eu gosto muito de reinvenção constante no wrestling. Tento ainda fazer, apesar de não se calhar não é muito notável, mas tento fazer em pequenas coisas. E então decidi largar o azul completamente e passar para branco e dourado.
e alternava, acho eu. Depois, mais à frente, passa para azul, preto e prateado, mas acho que isso é só quando começa com as digressões com MLW, acho eu. E lembras-te de um rascunho que fizeste numas que era um Bordeaux, cor de vinho? Sim. Eu fiz alguns rascunhos, um amigo meu tentou fazer uns designs também muito fixes, que eu gostava, mas acabaram por nunca ganhar vida. Nunca pegar, ok. Yeah. Olha, por aqui já se começava a notar a influência que o Scott Steiner tem em ti, man. Tu, acho que qualquer pessoa que te conheça minimamente cola, de uma forma imensa o Scott Steiner ao Pegasus. De onde é que vem? Eu se calhar sou capaz de dizer, o Scott Steiner é loucura, é lógico que é, mas em que ponto é que o Scott Steiner tem uma influência tão grande em ti? Então, basicamente, eu vi o Scott Steiner quando a WWE começou a passar em Portugal. O Steiner já estava lesionado e não aparecia nos Raws, mas ainda aparecia naqueles segmentos entre segmentos. Portanto, vias o Shawn Michaels a aquecer, o Rob Van Damme a fazer a... Como é que se diz quando esticas as pernas? Esparregata. A esparregata, exatamente. O Benoit tipo, a olhar para a câmera, sou mau, e depois aparecia um gajo com braços que não pareciam reais, com bíceps que eram montanhas, e depois com óculos escuros por um lado, só que depois com uma coisa de cavaleiro por cima, uma barba com duas cores. Eu ficava, esta personagem é tipo inesquecível e eu nem sei o nome dele. E fui investigar online e via promos deles e achava fascinante as promos do Scott Steiner. Ele de facto não falava muito bem, tipo em termos de inglês, em termos da língua, a dicção era abominável, só que o Steiner falava com muita raiva que eu acreditava que ele queria mesmo matar as pessoas de quem ele estava a falar, e eu achei que essa credibilidade hoje em dia é muito rara, e essa raiva na qual tu acreditas era algo que eu queria absorver, queria levar para casa. Ele tinha uma criatividade nas promos que eu também apreciava, falava de coisas tão simples quanto ir comer a namorada do adversário, quanto os planetas vão se alinhar de forma a eu ser maior do que tu, não sei. Então, não sei, inspirou-me, não sei porque é que mais pessoas não se sentem influenciadas, Sim. mas em termos de promos eu diria que o Scott Steiner, o Christian e o The Rock, na verdade, são as grandes influências na personagem do Pegasus. Ok, isso, e todos muito carismáticos à sua maneira, claro. Cada um à sua maneira, logicamente, mas realmente todos com um tipo de carisma muito, muito especial. Olha, tu nesta altura, tu em 2011, acabas por estar em dois, digo eu, corrija-me se eu estiver errado, em dois sítios, porque estás no WP, mas depois estás também a fazer a tour da WSW, Almada, Barreiro, Quinta do Conde, portanto, sim. Por onde passavam. Então, a certa altura, depois do WP7, o Afonso Malheiro afasta-se da gestão do WP e eu entro nesse papel. Portanto, eu estive ali a gerir o WP durante um ano, basicamente, ao lado do Corvi e do Banner. E durante esse tempo recebemos um e-mail do Máximo Luffman, para além de já termos uma parceria ligeira com o Axel por causa daquele show em Mangualde, basicamente, e recebemos um e-mail do Máximo Luffman a dizer que estava interessado em fazer uma parceria. Então temos umas reuniões com ele explica-nos as ideias que tem em reestruturar o circo que ele tem, a estrutura que ele tinha para circo, a infraestrutura da tenda e das carrinhas. Ele queria passar aquilo para wrestling e queria transformar... Ele mostrou-nos uns desenhos de... Aquilo parecia uma espécie de coliseu romano em termos de design, e os wrestlers estarem nas carrinhas, e nós, uau, isto parece incrível. Temos uma questão que é, nós temos os treinos da Academia da WP e são mesmo muito importantes, não os queremos sacrificar, porque não só nós precisamos treinar, mas temos alunos, temos um acordo com o Shotokai, e o Shotokai é basicamente o armazém do WP, do ringue. Nós não temos um armazém onde temos o ringue, por isso para justificar temos que fazer os treinos. E o Axel, não, mas o Luffman, queria fazer shows sexta, sábado e domingo. E a fazer isso não era possível termos a academia, basicamente. Então nós dissemos, olha, ok, nós vamos pensar nisto, pensa tu também, isto dos shows todos os sábados parece um bocado difícil, portanto vamos lá ver. Passados uns tempos, o Luffman convida-nos a ir mesmo ao sítio dele, porque antes a reunião com ele tinha sido no Shotokai. Ele convida-nos a ir onde ele estava, ali na margem sul, para termos uma reunião lá. Onde estava com a Sim, onde ele tinha a tenda e as carrinhas. E nós fomos lá, e quando fomos lá, eu temi pela minha vida. Porque chegamos lá e as carrinhas já estão pintadas. Ele já tinha feito um investimento de, no mínimo, centenas de euros. Provavelmente um milhar e pouco. Porque as carrinhas estavam todas pintadas. Mas não só estavam pintadas
sem termos um acordo ainda de Sim, fazer nada não acontecer. Não nada, claro. Mas ele parece que fez aquele investimento sem nos consultar primeiro. E as carrinhas não só estavam pintadas, como estavam pintadas com o Eddie Guerrero, o Alberto Del Rio, o Batista, é possível, o John Cena, portanto, alguns wrestlers mortos, alguns wrestlers vivos, todos eles impossíveis de aparecer no show. E nós a ver aquilo e a pensar, espera, este homem gastou milhares de euros nisto? E nós vamos dizer-lhe agora, olha, isto é tudo inútil, porque a WWE vem atrás de nós, se vê que nós estamos a publicitar o John Cena e o Rey Mysterio, e não só a WWE, mas os fãs. Não é? E nós, e o Máximo Luffman conhecemos muito pouco. E nós não sabemos nada sobre como são... Quer dizer, o mundo do circo é um universo à parte dos nossos empregos normais que tínhamos na altura. Eu produzia vídeo para uma empresa, estava a começar a tirar o curso de ator, o Bember e o Corvo tinham trabalhos em escritórios, e de repente chega-nos este mundo das pessoas que vivem em tendas e que vão em digressão, e nós não sabíamos o que isto significava, o que é que este homem nos vai fazer quando lhe dissermos que ele acabou de desperdiçar no mínimo centenas de euros. E nós, ok, sim senhor. Felizmente chegamos ao carro depois da reunião, e lá o Corvo e o Bember começam a falar, enquanto estamos estacionados, pessoal, podemos tirar o carro daqui, só favor, eu quero afastar-me o mais depressa daqui, quero estar em segurança o mais cedo possível. E percebemos, não vamos fazer nada, porque basicamente o Luffman, para aquilo ser viável, ele tem que fazer shows sexta, sábado e domingo. Sacrificar o show de sábado é um desperdício de dinheiro em que ele podia estar a fazer um espetáculo em que não está a vender bilhetes, não está a vender mercadoria, não está a vender comida. Então, é inviável mesmo, não é? É inviável. Então nós basicamente dissemos, olha, Máximo Luffman, nós não temos o know-how de fazer espetáculos ao fim e ao cabo, nós fazemos tipo 6 por ano. Ou se calhar era mais na altura, mas não... fazemos muito poucos por ano. Isto não é a nossa cena, ainda não é nos dias de hoje. Acho que se vocês forem ver os espetáculos da WP, nós fazemos esforços e acho que são apreciados, mas não é o nosso forte. Nós queremos buscar os shows e queremos fazer bons espetáculos, mas não está lá o controle de iluminação, não estão lá as grandes entradas, não estão lá os holofotes, não está lá a grande promoção. Então nós fizemos forward do Luffman para o Axel. Muito bem. Eles deram-se bem, felizmente. E o Axel tinha um ringue também, e então eles entenderam-se e podemos começar essa parceria. Felizmente. Felizmente, assim, ninguém fica zangado. E eu e vários outros lutadores do WP passamos a ser contratados, digamos, para WSW/MLW. Aliás, nós chegamos lá e já há MLW escrito em toda a parte, Máximo Luffman Wrestling, portanto nem havia espaço para uma parceria, exceto que depois os shows são anunciados como digressão da WSW, mas o logótipo da WSW não está em lado nenhum, é MLW. Um bocado de confusão, mas foram tempos muito divertidos e para mim foi o melhor tempo como wrestler, porque poder fazer shows sexta, sábado e domingo durante acho que foi 2 anos ou uma coisa assim, quase non-stop, dá-te uma estaleca de wrestling enorme, dá-te uma experiência muito maior do que esta da WP que temos muito pouca, e é por isso que se calhar alguns lutadores mais jovens demoram mais tempo a evoluir. Aliás, não é se calhar, é sem dúvida. Porque uma coisa é treinar aos sábados, outra coisa é fazer shows sexta, sábado e domingo. Sem dúvida. E temos divertidos, man, porque chegavas lá ao show e vias o carrinho da MLW a passar pela zona, a bombar lá com o megafone da voz do Axel a dizer digressão mundial WSW em Almada, digressão do mundo, Corroios, Barreiro. Era hilariante. E assim não nos dava trabalho nenhum, porque uma coisa é shows do WP em que somos nós que construímos a casa, portanto nós estamos lá a montar o ringue, estamos lá a tratar de tudo e a desmontar o ringue, que é a pior parte. Enquanto na MLW e WSW chegávamos lá umas horas antes, planeávamos o show, trabalhávamos, recebíamos o dinheiro e íamos para casa. Portanto, nesse sentido foi a melhor era do wrestling para nós. Claro, sem dúvida, sim. E ainda por cima com repetição. No dia a seguir fazer a mesma coisa. E poder... Estes shows da WP nós temos, 6 matches por ano e não podemos fazer sequer os matches que gostávamos, enquanto que nesta digressão eu podia lutar contra o Bemmer, podia lutar contra o Salvador, podia fazer tags matches contra os Santos, portanto abre todo um leque de possibilidades. Podia lutar contra o Léo Cristiani mais à frente. Já vamos ver alguns desses combates. Olha, recordas-te ter conhecido o Greg Burridge?
na altura, que agora é Stuntman e dono da... Não, eu não conheci o Greg Burridge na Não. altura. Eu conheço o Greg Burridge, eu vejo ao vivo num show em Barcelona, Ok. quando vamos lá fazer o treino do Davey Richards, Muito bem, eu, o sim. Bammer, Tu o foste, Ricky sim, e sim, o Santos. vocês foram, sim. Fomos lá fazer esse treino com o Davey e por isso vimos o show no qual o Greg entra. Foi... Eu conheci o Greg Burridge aqui há 2 anos, acho eu, portanto, no show em Oeiras. Muito bem. Foi só aí que Sim, eu conheci. muito bem. E não interagi com ele dentro do ringue, acho Ok. eu. Ok. Não conheci o Greg aí. Ok. Eu acho que ele não trabalhou nessas digressões em Ok, MLW. mas o Greg Burridge esteve no show de Oeiras. Sim, o Greg Burridge. Eu não me recordava. Yeah. O Os Greg- estrangeiros que vieram à Sim. MLW e WSW foi o Leo Cristiani, foi o Darth Mandrake the Kid Ok. e o... como é que ele se chama? O Soul Taker. Não me recordo. Uns irlandeses. Ok. Esses irlandeses vieram cá. Ok. O Mandrake e o Soul Taker. Ah, e o Mandrake! Eu percebi Mandrake. Não. Pois era o Mandrake, o já me Mandrake. recordo. Garth Sim, Kid, sim, o sim. Mandrake. Sim. Um tipo excelente Ok. também, gostei muito de Ok. interagir com ele. Eram esses os estrangeiros. O Burridge é muito mais à frente. Portanto, o Ok, Burridge muito foi bem. o ano passado, ou há 2 anos. ou Epá, uma não, coisa assim. eu, claro que acredito em ti, man. Mas eu não me recordo mesmo do Greg Burridge no show de Oeiras, man. O que é que o gajo estou contra? Assim, eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza. Não, ele estava lá. Ele estava lá, Ok, tenho certeza. ok. Eu acho que ele lutou contra o El Ligero. É o El Ligero ou não? Era assim, qual foi o combate do El Ligero? Eu acho que foi contra ele. Acho eu. Foi um Ok. singles em que, olha, ele. Eu acho que ele fez isso cá. Ele tem Ok. dados que saem dos testículos dele. Uns dados. Não foi o El Ligero, não peludos. foi com o Jellyflies, não. Não, o Johnny Flash e o Johnny Não, the foi- Storm. com Foi o tag Storm, contra- Portanto, sim, ganharam os títulos e tudo. Yeah. Bem, passemos à frente, Yeah. também não será por aí. Olha, e é aqui que nasce a parceria com o Salvador, os gajos. Sim, durante Era- essas digressões, porque Ok. como éramos os dois heels, basicamente era por necessidade, porque os Ok. Santos eram irmãos, não é? Que podiam ser usados como uma equipa. E então estávamos lá para os fidar, digamos, para Ok. ser os adversários deles. Ok, e o que é que... E desculpa, não sei se estamos aqui a passar à frente, não sei se vamos falar Sim. sobre isto mais à frente, mas Sobre. não estamos a falar da DCW, Dublin Championship Wrestling. Não, eu por acaso, antes de começar a entrevista, eu estava na ideia de te questionar sobre isso. Ainda bem que trazes, porque eu não tinha posto, e quando nós falámos aqui um bocadinho antes, eu era para te ter perguntado sobre isso. Então fala-me lá da... Portanto, eu não me lembro exatamente quando é que acontece, mas Muito bem. é antes de tudo isto da Pois, MLW e da DCW. sim, muito sim, bem. com toda a certeza, sim. Portanto, basicamente, o Dave Power era uma pessoa que escrevia artigos, é um irlandês que escrevia artigos no naliq.com, que eu gostava de ler artigos de opinião. Enviei mensagens por causa disso, porque ele perguntava o que é que vocês acham, blá blá. Então começámos a falar, ele percebeu que era lutador em Portugal e acabámos por desenvolver uma amizade. E ele eventualmente criou a própria parceria dele, mas a empresa dele, a promotora, a Dublin Championship Wrestling. E como éramos amigos, formámos ali uma parceria e bocámos talento, digamos, uns dos outros. Nessa altura, primeiro vieram eles cá, portanto veio o Dave Power para estar lá fisicamente, acho que não entrou no show. E ele trouxe o Irish Dragon e o Danny Deans, Danny the Pain Deans, que usámos no show e eu acho que usámos muito bem. O Irish Dragon fez equipa com o Seth, portanto eram 2 mascarados, o Irish Dragon dava uma máscara. E ele lutou contra mim e contra o Costa, o Ricardo Costa. Sim, o Slammer, não é? O Slammer, exatamente. Na altura era o Costa, porque era do Costa que toda a gente gosta. Foi aqui o turn dele. Portanto, tivemos esse match e depois no main event o Danny Deans luta contra o Bammer pelo título e perde com o roll-up, mas depois bate no corpo e fica face. O Irish Dragon e o Seth ganharam o combate deles, portanto, bocámos-nos fortes. Para além disso, bocámos também depois o Ballaman Bruiser, que era o campeão da DCW, outro tipo excelente, muito porreiro, que veio lutar num tag team match, ele e o Ricky contra o Bammer e o Hugo Santos, eles ganham o match também, o Ballaman Bruiser e o Ricky. Por outro lado, eu e o Hugo Santos fomos bocados lá, e aquilo, assim, o Dave Power era basicamente um homem insano, eu não sei o que é feito dele hoje em dia, ele desapareceu, não sei se suicidou, não sei se simplesmente desapareceu das redes sociais, mas toda a gente da DCW virou-se contra ele e ele apagou tudo. Mas ele, nós dávamos muito bem e ele, quando veio cá no primeiro show, se não me engano, grava umas promos connosco, inclusive com as pessoas que ele ia tocar para o show dele, para a Dublin City Mania, portanto era a WrestleMania deles, e eu e o Hugo Santos íamos lá, então gravamos uma promo nós os 3 a falar e eu e o Hugo Santos a dizer nós vamos aí à Irlanda e vamos bater nos irlandeses. Depois mais à frente, de repente ele diz, olha, afinal não vens tu e o Hugo Santos, vem só tu, está bem? E eu
eu estava responsável por essa parceria, zanguei um bocado com ele, porque não só é estúpido nós gravámos uma promo e depois o Hugo Santos não ir, como, quer dizer, nós bocamos 2 de vocês, pá, por favor, boca-nos 2 de nós. E ele diz, ok, pronto, então vens tu e o Hugo Santos pode vir, afinal, de facto, eu não ia só eu para lá. E depois, mais tarde, ele diz, ok, o combate vai ser tu contra o Hugo Santos, one-on-one. E eu, então, mas para isso é um combate que nós fazemos cá, se quisermos. Então eu peço-lhe, olha, desculpa, mas nós para esta parceria queremos interagir com todos os estrangeiros e isso. E até porque eu e o Santos tínhamos gravado uma promo, que já estava no ar, a dizer, nós vamos aí. Portanto, afinal, vamos falar um contra o outro. Com isto, ele passa-se da cabeça, zanga-se muito comigo, diz isto de bocar shows é uma grande responsabilidade e toda a gente está a resmungar e toda a gente quer ter os egos, por isso tu tens que me respeitar. E assim, é verdade, eu boquei o WP nessa era. E é horrível, é um pesadelo bocar, tenho um respeito enorme pelo Afonso Malheiro, porque toda a gente tem o seu booking na cabeça. Tu dizes o teu booking, toda a gente diz que não faz sentido, toda a gente preferia ser bocado de outra maneira, toda a gente tem ideias diferentes, ainda hoje acontece e é um pesadelo lidar com os egos todos. Por isso eu compreendo, mas é surreal eu e o Santos irmos lá lutarmos um contra o outro. Não é essa a situação, exatamente. Quando ele anuncia um match, os próprios fãs comentam a dizer que isso não faz sentido, porque é que eles estão a vir cá, os lads portugueses estão a vir cá e lutam só um contra o outro, ao menos torna o combate um qualifier para o Money in the Bank, que ia haver um Money in the Bank. E era uma sugestão que eu também tinha dado ao Dave Power. Olha, pode ser um qualifier, por favor, para um de nós, porque pelo menos estar no leather match. E depois, mais à frente, eu sugeri-lhe, por favor, podemos empatar e vamos os dois para o leather match. Ele era uma boa ideia, mas ele acabou por bocar-me a mim a ganhar. Portanto, eu derroto o Hugo Santos, que coitado, foi à Irlanda para lutar comigo. Pronto, sim, mas pronto. É uma experiência positiva, sim. Podes viajar, interages com os jogadores do backstage, não é uma estupidez. E lá entrei nesse leather match, que gostei muito, adorei esse leather match, eu tenho orgulho no spot que temos lá em que eu salto do top rope para tentar agarrar o Money in the Bank e o All-Star Anthony Idol faz-me um spear no ar, teve uma reação enorme. Está gravado esse spot. Está gravado e teve uma grande reação, gosto muito desse spot. E aí acaba a relação. Até porque entretanto ele tinha feito um post no Facebook a anunciar que a DCW e o WP vão introduzir o título europeu. Vai ser disputado entre as duas promotoras. E tinha dito alguma coisa? Não. Portanto, isto foi uma decisão feita sem nós. Eu mandei mensagem a dizer, olha, desculpa, mas apaga esse post. Nós nem sequer falámos sobre isto, por isso como é que tu podes anunciar isto? E ele, mas é uma boa ideia. E eu, está bem, claro que é uma boa ideia, haver um título europeu, tudo bem, mas não concordamos. Portanto, porquê? Portanto, estás a ver o tipo de pessoa que era. Eventualmente ele desapareceu e foi assim, mas gostei muito de ir lá, gostei muito de interagir com os outros lutadores, eram todos impecáveis, trataram-nos muito bem. Alguns deles estavam a perceber que, olha, o vosso match vai ter que ter menos tempo, tu e o Hugo Santos, porque os anteriores estão a ir cumprido. E eu, bem, ok, um combate antes de nós veio ter connosco e disse, olha, não se preocupem, nós duramos menos tempo e vocês têm mais tempo. E eu, eles eram impecáveis na DCW mesmo. Pessoas muito, muito fixe, alguns deles ainda têm algum sucesso, portanto o Tucker era um dos lutadores no 8-man leather match, está-lhe a correr bem, mesmo, portanto entrou no NXT UK, acho eu. Portanto o Tucker está lá, acho que é capaz de ser o único sobrevivente da DCW, o resto do pessoal desapareceu um bocado. Ok, e cronologicamente, isto só para que fique aqui, já que estamos a fazer isto de uma forma cronológica, é mais atrás do que o ano 2007, em que começámos aqui a falar? Não, tem que ser depois. Mas nós agora íamos em 2011, vá. Pois, 2010, 2011. Mas deve ser algo tipo 2009, não? 2009, ok. Acho que deve ser por aí. Ok. E entretanto, eu não sei porque é que depois surgem os outros irlandeses, que eram o Soul Taker e o Mandrake, que eram da Irish Youth Wrestling, que eles vieram para lutar para a MLW. Eu acho que eu fui o contacto deles, mas que já não tinham a ver... Nada a ver com a DCW, nada a ver. Por isso é que eu estou a achar estranho. Porquê que eu os conhecia? Não sei. Ok, bem, eventualmente sim. Podia, através de uma, se calhar ganho contactos lá e depois, não sei. Talvez, digo eu, não é? esquisito. Digo eu. Mas pronto, esses também eram os irlandeses porreiros. Os irlandeses com quem interagi, de forma geral, sempre boas pessoas. Ok. Olha, vamos passar aqui para o WP10. Recordas? O time Malheiro, Hugo Ricky, Zé de Manteigas e 7, contra a tua time, a time do Corvo, Bemer, Cougar, Branco,
E tu? Yeah. É isso? Ok. Não sei se está a faltar aí alguém. Deixa-me lá ver. Corvo Bemer, Cougar Branco. E tu? 5 Sim. pessoas. Sim. E do WP? Hugo Ricky, Zé 7. Pois eu pus o Malheiro, mas o Malheiro não. Não. Portanto, não. Hugo, Ricky, Zé, 7. 7. E Está a falta, faltar alguém. está a faltar aqui alguém, porque, É eu, assim, porque eu sim. pus o Malheiro. Mas o Malheiro não. O Era time Bernardo, Malheiro. Não sei. O Salvador eu sim. sei que não entrava. Mas seria o Bernardo? Olha que se calhar é bem possível que fosse o Bernardo, sim. Eu já não me vou, já não me consigo recordar. Mas é bem possível ter sido. Porque eu quando vi, agora que me estás a falar o nome do Bernardo, é bem possível. WP10. Sim. Um show interessante porque antes tens o torneio Estás dentro da borda Ok. que eu ganho. Ok. Que foi eu contra o Cougar, o Hugo Santos contra O o... WP10 é depois? É que tinha ideia que era... É no mesmo show. É mesmo no mesmo show? É, Ok, portanto, o ok. torneio Estás dentro da borda que eu Ok. ganho mais cedo e depois vamos para a Survivor Series. Ok. E que é o main event e Ok. isso acaba com o Hugo Santos a fazer o corpo de vestir. Ok. É um match divertido, o WP10 é um show interessante, é o fim dessa era, depois ficamos acho que séculos sem fazer shows, ou só a E academia, voltam, sim. reformamos tipo metade das pessoas reformam-se ou temporariamente depois desse show. Muito bem. Foi o último show do Seth connosco, portanto a minha relação com o Seth é muito negativa de forma geral. Sim. Hoje em dia só lhe desejo bem, só quero que ele seja Sim. feliz. Ok. Certo. Não falamos, não interagimos, tudo bem. Ok. Mas esse WP10 então é muito chato. Mas Aquele- tinham stress, é isso é importante. Sim, Eu sim, acho que sim, tinham sim. stress, que às vezes as pessoas não são Sim. possibilidades, não se dão. Sim. Portanto, eu lidei com o Seth como adversários, triple Ok. threat, fui bocado por ele, Ok. boquei-o a ele. Pois E- na MLW, não é? Porque ele Ok, bocava na ok, MLW e foi ok, sempre tudo ok. muito negativo. Ok. E depois aí nesse show, no WP10, sinceramente nem vou Ok, comentar. sim, ok. Cada pessoa tem os seus stresses na sua Ok, vida, não é? claro, sim. Eu espero que ele esteja bem hoje em dia. Claro, sim, é isso mesmo, ok. Olha, falar então da conquista da Taça da Tarzan da Borda 2011, que isso é um alto momento. Muito chato, porque desde o primeiro torneio que eu senti que era uma honra, para mim era uma honra estar no torneio, uma honra maior estar no main event Ok. e lutar contra o Cougar pela taça. Ok. E a ideia de ganhar o torneio Tarzan da Borda era muito especial, porque não era o título do WP, mas era uma espécie de recompensa, era uma espécie de Intercontinental Title, era uma recompensa pelo trabalho, estás a ver? O Cougar ganhou o primeiro, depois ganhou o Ricky e depois eu ganho esse. O problema é que eu é que poquei esse show, Ok. portanto, e basicamente éramos dois bookers Muito bem. e o outro booker não queria que fosse eu ganhar Ok. o torneio Tarzan da Borda, portanto eu estive a lutar por mim próprio em booking, a dizer mas eu é que devia ganhar, Sim. estás a ver? Posso só interromper, desculpa. Portanto, não estava previsto, só quando entram para o show é que vão decidir. Não, Portanto, estás a falar antes, é isso? possivelmente semanas antes. Muito bem, Sim. pronto, era isso que eu estava. muito Sim, bem, mas pronto, muito nas bem. reuniões de booking eu Sim. tive que lutar para ganhar, o Ok. que não sabe bem, não é? Portanto, depois eu ganho e é tipo, ok, eu ganhei, mas eu é que poquei isto. Ok, percebo. Portanto, Percebo. é mesmo a vitória do torneio Tarzan da Borda. Não é. Eu acho que merecia. Eu não lutei por isso porque eu quero o torneio, é porque Claro. eu estava rodeado de pessoas que me diziam que era boa ideia. Portanto, colegas, outros bookers Claro que e alunos, pessoas, toda a gente me dizia que eu devia ganhar. Sim. O outro booker não estava aí, mas não que eu não merecesse, de certeza, mas ele Sim, queria sim. outra direção, ele queria fazer outras coisas. Então, quando tu ganhas um título, mas foste tu que te focaste, não sabe bem, Sim. sinceramente. Percebo. Portanto, não tenho boas memórias de ganhar Ok. esse Ok, não torneio. sei, por acaso não sabia isso. E percebo, sim. Apesar de que é o que tu dizes, man. Qualquer pessoa olha para o registro, pega-se a vencedora da Taça Tarzan da Borda 2011, normalíssimo. Tudo percebes? bem, não é? Claro que sim. Só que uma claro coisa é tipo, Yeah, outras percebo. pessoas, os dois bookers, virem ter contigo e dizem: olha, tu vais ganhar o torneio. E obrigado. Claro. Outra coisa é tipo, eu tive semanas a dizer: eu é que devia ganhar. Claro. Estás a ver? Percebo, sim. Não. Entendo. Yeah. Sim, entendo. E não sabia, sinceramente, não fazia ideia. Olha, nesta altura, os teus fãs, ou os teus fãs, eram conhecidos por Pedophiles. Não sei, tipo, eu sei essa palavra várias Ok. vezes, pedófilos. Ok. Era pedófilos. Não, mas pega files também, dá para os ok. dois. Não é? Pedophiles, esquece. Mas a piada é essa, Ok, pedofile, já percebi. pedofile. Já percebi, ok. Ok, depois foram aqui mudando, mas já vamos falar.
2012, portanto, estávamos a falar um pouco da WSW em 2011. Aquilo depois parou, penso eu, e voltou em 2012. Aliás, parou, que não era seguido. De vez em quando iam fazer ali interrupções. Imagina, ficavam 6 meses, parava... Sim, não, eu acho que o que aconteceu foi que o Axel e o Luffman acabaram. Portanto, eles separaram-se e passou a ser só shows da MLW. Muito bem. O que implicou muita coisa, porque basicamente de repente desapareceu quase toda a gente do WP, não estavam disponíveis para esses shows, não queriam, basicamente. Ou não podiam mesmo. Eu era o único, portanto, eu era o único WP na alta aí. Foi uma era um bocado dark, porque eu estava em depressão. Não ajudava muito tipo, a fazer os shows porque gostava de fazer wrestling e porque pagava, portanto o dinheiro era bom. Ao mesmo tempo que eu estava a tirar o curso de ator. Mas estava lá sozinho, entre aspas, porque apesar de tudo, estavam lá pessoas como o Leo Cristiani, de quem eu gostava, o James da Matthews, Bruiser, Lobo. Faltava a tua malta, não é? Mas, portanto, eu dava bem com eles todos, mas faltava tipo My Boys, estás a ver? O pessoal com quem eu fazia piadas à vontade e estava ali a dar bumps portanto o WP e o Axel separam-se da MLW. A família Luffman a mim sempre me tratou muito bem. Toda a gente, desde o máximo aos filhos e filhas e a equipa dele sempre me trataram com muito respeito. O Luffman dava-me elogios enormes. Ele vinha ter comigo e dizia: olha, eu não percebo nada disto, eu não percebo nada de wrestling, mas tu chegas aqui e tu depois a falar e o público fica maluco contigo, pá, e olha, aquelas senhoras vêm, aquelas mulheres, elas vêm para te ver, pá, que elas são umas malucas por ti, pá. Era umas mulheres de 50 anos. Mas isto é base, o Luffman tem razão mesmo. Sim, é um elogio grande com alguém que não percebe nada de wrestling e diz que tu és bom, porque quer dizer que vais além dos fãs. Portanto, ele dava-me grandes elogios, sempre que me ia pagar no fim. Aliás, ele pagava-me, na altura em que o pessoal fazia fila para receber os envelopes. Eu recebia o meu envelope e depois disso ia ter com ele e ele despedia-se de mim e tinha mais umas notas aqui, ok? E nos dias com crowds melhores se calhar era 20 euros a nota. Nos dias menores, em que não ia quase ninguém, ele fazia questão de ter lá nem que fosse 10 ou nem que fosse 5. Portanto, e nem era uma questão de é mais 5 euros, vou comer mais. Ele fazia questão de dar isso. É o prémio. É um símbolo, percebes? Ele fazia questão de me dar mais do que me prometeu, por muito pouco que fosse. Mas, basicamente, memórias da MLW chocantes. Dessa altura estava lá a malta do WP, portanto, na altura da WSW MLW. E estamos lá todos à espera da reunião em que o Bammer está com o Luffman e o Axel e começamos a ouvir berros. E o Bammer vinha ter connosco e dizer: ok pessoal, bora, vamos sair daqui. E só o Luffman a dizer: onde é que estão os WPs? Onde é que eles estão? Eu vou lá ter com eles porque eu tenho mais dinheiro que eles todos juntos. Mas é assim, ele tratava-me bem, portanto, mas eu percebo porque é que muitas pessoas da WP quiseram fugir depois disso. Sim. Mas eu continuava a ir. Esses shows, sinceramente, não corriam muito bem em termos da ação dentro do ringue, quando era só MLW. Desapareceu o WP, sinceramente perdias muita qualidade. Não querendo desfazer dos outros. Eu gostei muito de trabalhar com o Juan Casanova. Basicamente eu quando fui para esses shows, não é contrariado, mas como não vi os meus boys, o Seth entrou em contato comigo e disse: olha, para vires para estes shows, quais são as tuas condições? E eu pedi o dobro do dinheiro que estava a receber antes. E pedi uma cláusula criativa. Eu queria, olha, assim, wrestling é arriscar a tua vida. Portanto, se não estão lá os teus boys, tens de conseguir confiar na pessoa para lhe oferecer o corpo. Por isso, e nem toda a gente em Portugal é muito bom lutador. E nem toda a gente em Portugal, especialmente na altura, era muito seguro. Por isso eu quis uma creative clause que era só: eu quero poder recusar um booking. Com segurança, não é? E não é por ser uma super estrela, eu só faço o que eu quero. Tem que ser a criatividade que eu quero. Se tu me bookas contra alguém que eu não confio, eu quero poder dizer-te: olha, não, ok? E o Seth aceitou as condições. Eu disse: ok, porreiro. Nunca usei a creative clause, portanto, eu usei só uma vez em que não serviu, porque ele pecou-me, acho que foi contra o PES. Muito bem. Eu não estava interessado em lutar contra o PES. Acho que o PES é uma pessoa super simpática, super porreiro. Ajudou no WP imenso durante muito tempo e ele é, como pessoa, acho fantástico. Não o considero muito seguro no ringue. Não o considero tecnicamente muito bom, por isso eu disse: numa sexta-feira disse: olha, amanhã para ir a lutar contra o PES, desculpa, mas quero usar a minha cláusula que nós combinámos que eu podia ter. E o Seth disse: mas por favor não, porque isto estraga o booking e vamos ter que não sei o quê. E eu:
está bem, pronto, eu luto contra o PES. Portanto, eu usei, mas não usei. É verdade. Mas não usar, sim. Eu acho que não usar. E depois cheguei lá e ele afinal como contra o Juan Casanova, que adorei. E foi um combate muito interessante, porque o Juan era sempre heel, porque era espanhol. Juan era o que eu não acredito como motivo instantâneo de ser heel, especialmente hoje em dia. Eu acho que isso de Portugal, Espanha não, eu acho que isso já não existe, sinceramente. Mas é o estereótipo que o Axel e o Máximo usava. E quando fui bocado contra ele, eu é que fui o heel e o Juan foi o face. E gostei muito, foi muito divertido. O Juan é porreiro. Portanto, esse show até correu bem. Mas pronto, foi. Esse run, epá, eu via coisas horríveis acontecer nesse show, sinceramente, nessas em termos de qualidade de combate, é que eu isso? Passava, não é só isso, era segurança, porque, como o set não conseguia buscar WPs, nem é só uma questão de qualidade, não dava para preencher roster sequer, para fazer shows sexta, sábado e domingo, então ele tocava pessoas que não deviam lá estar, sinceramente, como fazer... Epá, um gajo que eu não vou nomear, mas ele não era wrestler, portanto ele tinha treinado tipo 2 vezes com o Seth, e isso não te dá... Não só não te dá conhecimento técnico, como não te dá sequer habituação do corpo. Tu no wrestling aprendes a cair para aprenderes a cair sem acontecer isto, sem a cabeça bater no tapete. Agora, se tu não tens o treino de quedas que educa o teu corpo, não é uma questão de saberes cair, até podes saber a teoria de como é que cair e não bater com a cabeça. Que cais, não é? Portanto, tens que cair muitas vezes. O teu corpo tem que ganhar o conhecimento de que quando eu caio, a minha cabeça não pode fazer isto. Ok? Esse jovem não tinha isso, então eu vi esse jovem 2 minutos num combate levar uma powerbomb e ficar inconsciente. Ou seja, era perigoso. Era perigoso para ele. Eu vi esse jovem levar um backbreaker do Seth, ia chegar lá atrás, a ter que ser levado lá para trás porque ele não sentia as pernas e não se conseguia mexer. E isso era tudo deprimente. Eu via tipo, porquê que este gajo está aqui a lutar? Porquê que ele está a ser bocado neste show? Quando ele pode morrer, pode morrer porque tu levas com uma powerbomb no sítio errado. Bates com a cabeça e morres, Podes ficar portanto, tetraplégico, podes ficar... Exatamente, e ele literalmente ele não sentia as pernas. Eu lembro de estar no backstage e ele ser arrastado para trás, depois do combate ele disse assim, dizer, não sinto as pernas, e a mexer nas pernas, vá lá, sentes alguma coisa? E ele, não sinto. E eu sabia, porque ele já tinha lá levado, que ele tinha mulher e filho. E eu ficava tipo, porquê que este gajo está a fazer isto? E a arriscar-me morrer ou ficar paralítico. Quando ele tem uma mulher e um filho que eram super queridos. Adorei a mulher dele, super simpática, muito querida. E ficava tipo, acho que sei de quem é que estás a falar. Muito querida, estás aqui. Eu tenho pena de vocês porque se o teu marido, de repente, ou namorado, de repente fica sem se mexer, isto é horrível para vocês. Eu cheguei a dizer, olha, eu se fosse Booker não te tocava aqui porque... Não só não tens qualidade, porque ele não tinha, ele ia para o ringue sem segurança nenhuma. Se calhar ele próprio sabia até, não? Digo eu. Não sei, eu sei que ele queria dar-me porrada porque eu lhe disse isto, basicamente. Eu sei que ele mais à frente, na cara foi sempre simpático comigo, mas eu sei que ele mais à frente disse a outras pessoas, que ele pega-se, vira-se para mim e diz que não me bocaria, que eu quero dar-lhe porrada. Eu sei que ele fazia Muay Thai, por isso ele se calhar até me dava porrada. Eu não sou um homem de violência, não gosto de violência, por isso mas não sabia, não. Mas eu vi este tipo de coisa a acontecer. Tive um combate contra o Darts que foi deprimente, não foi o pior combate da minha vida, acho eu, porque tive combates piores contra o Seth, mas foi um combate tão horrível, mas tão horrível. Por cima era um combate que eu queria muito acontecer. Portanto, estamos a falar já só da MLW. Só MLW. E era um combate que eu queria muito acontecer, porque o Darts tinha toda uma entrada. Com o caixão, e eu penso, contra um gajo com uma personagem forte, é a melhor coisa, porque chego lá, dou 2 murros, levo 2 murros, há reação porque os personagens são fortes, levo um chokeslam e vou para casa. Correu muito mal o combate, foi todo deprimente e o Darts é sempre muito simpático comigo, muito porreiro. Eu lembro de estávamos no backstage, ele vir ter comigo e dizer, pega-se tu, és dos meus favoritos, tu és o meu segundo favorito. E eu, que fofinho. É um bocadinho ofensivo fazer questão de dizer que sou o segundo, porque eu não sou o número 1. Mas ao mesmo tempo é muito fofinho. O Darts sempre que me cruzo com ele na rua é muito simpático, mas Deus o perdoe, ele nunca teve qualidade como wrestler. E não sei como é que está hoje em dia na APW. Voltou agora. Sei que ele voltou. Sim, voltou. Se calhar está melhor. Na altura foi um combate que me deprimiu tanto. Eu fiquei tipo, porquê que eu estou aqui a fazer isto? Oh, meu Deus. Foi uma era muito, muito sombria. Até que finalmente tem esse show. Tem um show em que eu e o Seth quase que andamos à porrada a sério durante um match. Portanto, é assim, eu estava cheio de Seth. Eu estava cheio de Seth há muito tempo. E chego lá nesse dia e ele diz-me, olha, hoje sou eu contra ti, singles. E eu, mas tu sabes que eu estou farto de ti, vamos lutar? Ok, tudo bem, bora.
Entretanto, vamos a uma Battle Royale e durante essa Battle Royale há umas interações. Eu estou-me a passar com ele, ele está-se a passar comigo. E é hilariante. Havia uma fotografia disso que eu não encontro em lado nenhum. Sim. Mas essa fotografia eu sei que existe, que é eu e o Seth estamos... aqueles face-offs dos dois, mas a sério. Okay. E num canto estava o Mandrake, o Garth Kid, estava a porrada com o Juan Casanova, num canto, porque é uma Battle Royale, eles veem-nos, eles percebem, o wrestler percebe quando é que é o working, não é? E eles param de lutar para nos vir separar e atacam-nos pelas costas e separam-nos, porque eles perceberam. Mais à frente temos o singles match, corre bem, e a partir daí nunca mais sou pecado na MLW. E claro que sim, claro que não sou pecado. A relação estava mesmo... Era impossível. Mais à frente o Luthman falou comigo a dizer: então quando é que tu voltas? Pá, nós temos feito espetáculos. E eu: olha, eu até não me importo, mas o Seth é que nunca mais me tocou. E ele: não, mas isso é uma estupidez, tens que voltar. Eu não sei se o Coliseu foi antes ou depois disso. Eu acho que deve ter sido... eu acho que deve ter sido depois. Eu acho que foi aqui, depois. Eu também acho que sim. Nós aqui estamos em 2011. Eu acho que deve ter sido depois, Pegas. Portanto, eu acho que o Luthman ligou-me por causa disso. Olha, o Seth não te tocou, então, mas ele não me disse nada disso, então tu tens que voltar, vem fazer o Coliseu, Eu gostei muito de fazer o show do Coliseu, por acaso. Foi muito olha, tu aqui em 2012, portanto, estávamos a falar, quando eu te estava aqui a dizer dos shows da WSW, estava a falar de Póvoa de Santaria, portanto, do início do ano de 2012. Tu depois, em março, tens o combate contra o Ricky, que na altura dizes que foi o melhor combate da tua carreira. Recordas? Disse. Disseste e pareceu-me completamente sincero. Mas não deve ter sido... Não, parece mesmo. Eu sei qual é que é. Foi um show em que... Foi um show em que eu e o Ricky decidimos, nós adorámos Ring of Honor. E esse tipo de combate, por horas, e esse tipo de combate. Então nós decidimos, vamos ali fazer o combate que nós quisermos. Em vez de... especialmente no WP temos sempre combates muito restritos pelo lado da história. Portanto, temos estas personagens, temos estes planos a longo prazo, temos que respeitar. E chegámos ali e decidimos só fazer um combate puro Ring of Honor. Então com chain wrestling, com strikes duros, a finish é porque é óbvio que eu dou cotoveladas no Ricky até ele ficar inconsciente. E foi um combate que gostei muito de fazer. Diverti-me muito na altura, sem dúvida, mas não foi o melhor. Não foi o melhor. Fiz na altura. Mas já estava muito feliz com o... Este combate está online, eu saiba. Sim. Dá para ver. E estavas mesmo hypado. Pois, o Coliseu, por isso é que estavas a fazer, não tinhas a certeza absoluta, porque o Coliseu é logo depois, ainda em 2012, portanto tens o combate com o Ricky em março, e o Coliseu deve ter sido, eu não me recordo do mês, mas deve ter sido já ali mais para o final do ano de 2012. Pois, não estou a conseguir colocar bem na timeline, mas porque o Ricky não devia estar nesse show. Não devia estar tão próximo. Porque o Ricky só era pecado pelo Axel, não foi pecado pelo Luthman. Pois, o combate com o Ricky foi na MLW, pois. Portanto, há aqui qualquer coisa estranha. Mas essa era muito difícil de... Mas recordas-te desse combate que eu te estou a dizer? O Ricky? Que disseste? Sim. E depois o Coliseu foi fixe. Eu lutei contra o Cougar primeiro. Tínhamos um árbitro absolutamente incompetente. Não sei quem é que é. Mas botchou a finish. Portanto, o combate era eu contra o Cougar. A certa altura acho que tem double count out. Certo. Ou entrou o Cristiani, entrou o Seth e torna-se um tag. Uma coisa assim. Só que, basicamente, num pin, acho que do Cougar, cedo no combate, o árbitro conta até 3 quando não era para ser, e nós fizemos o kick-out a tempo. Eu sei que fizemos, mas ele decidiu contar até 3. Quando nem sequer era suposto acontecer. Era um árbitro péssimo, eu não sei quem ele é, ele era um gajo porreiro, mas muito mau árbitro. Isso não é ser péssimo, isso é não teres... Mas correu bem porque nós improvisamos no momento, eu desafio de Cougar a uma desforra já neste momento, então voltamos e volta a acontecer. Esse show no Coliseu, aliás, primeiro, foi a minha primeira interação com o Johnny Moss, porque estava lá o 5 para a meia-noite, e o 5 para a meia-noite ia fazer um segmento em que eu gozar com wrestling antes do show começar, e eles disseram, tu e o Johnny Moss vão ali, tu falas ao microfone, e o Moss bate nos gajos, faz suplexo aos gajos. E eu, isto não está combinado, vou ter com o Johnny Moss e digo, olha, Johnny, e ele tipo... O Johnny Moss é uma batata misturada. Sim, sem dúvida. Não é super aberto, acho eu, amigável disso. Se ela não estava com muita paciência, eu, olha, sabes que nós a seguir vamos bater nos comediantes que vão ali. E ele, o quê? Não sei nada disto, não sei. E eu, pois, acho que sim. E ele é um bocado palhaçada, não é? Eu acho que é um bocado palhaçada. Ele, vou falar com o Luthman, isto não vai acontecer. Ele vai lá, acabou por acontecer na mesma. Mas acho que correu bem. Chegamos lá, eu corto uma promo a falar mal deles e o Moss acho que fez uns
uns suplexes Vários simples. suplex, ok. Um, Sim, acabou por... E depois eu gostei do meu match com o Cougar, gostei do tag, com o Cristiano e o Seth. Sim, e o tag eu depois já vi. O tag acabou. Está em algum lado. Tá. Um bocadinho triste porque o Cougar faz o 630 durante o combate e fica inconsciente. Quem é que fica inconsciente? O Cougar, porque ele. O 630 não rodou talvez completamente, então ele cai um bocado de cabeça. Muito bem. Um, Ele fica ali parado, mas depois. O combate não tem grande imagem, mas percebe-se. Está no YouTube. Ele foi para o hospital a seguir. Acho que foi, se não me engano, mas o Cougar saberá, acho que foi a última vez que ele fez o 630 e jurou para nunca mais, se não querem erro. De resto foi muito fixe, gostei do Coliseu, bom backstage, é um edifício histórico. Foi fixe, na altura, acho que o Mad Dog também lá estava, nesse show. E na altura ele veio falar comigo e disse: Tu és bom, tu tens potencial, miúdo. Temos que falar para vires para a PW fazer uns shows. E acabei por falar com o Ramon Vegas na altura e tínhamos uns planos grandes para o Pegas na APW que nunca chegaram por alguma razão especial? Sim, acho que foi só porque eu fui para o Porto, estava ocupado com o teatro, então não se deu. Por não se dar. Olha, na WSW ainda, tu tens cage matches. Beman, Cook Santos. Muito fixe, muito fixe. Ia-te perguntar isso, ia-te dizer exatamente. Nesses cage matches, agora tenho uma memória engraçada que não posso partilhar, peço desculpa. Não faz mal. Mas nesses cage matches tive um tag que adorei, apesar de provavelmente não ser muito bom em termos de storytelling, mas que foi os Santos contra os Gajos. E tive uma four-way, eu, o Bemer, o Seth e o Juan pelo título no Barreiro. E depois tive assim, on the loop, portanto, tantos que eu já nem me lembro, mas contra, sei lá, tipo uns tags, heels contra faces. E achaste especiais mesmo nos combates? Gostei muito, é muito fixe, porque no cage match não tens que fazer nada e tem uma reação enorme. É impressionante. Dás um murro e parece que o murro vale mais. O único problema dos cage matches é que eu, quando era atirado contra a cage, aqueles buracos não eram buracos pequeninos como a WWE, eram grandes. Grandes o suficiente para o meu cotovelo passar, mas não completamente. Então eu ia assim contra o cotovelo, não ficava preso, parecia que o meu braço ficava KO. Atacava aqui um nervo certo e por duas vezes, a primeira então foi assustador, porque sentia que tinha isto tudo cortado e o meu braço não mexia e não sentia nada. E lentamente, e era tipo no início do combate, eu não conseguia fazer nada com ele, pronto, mas lentamente voltou e ficou bem. Afinal não foi nada grave, foi só um impacto, pronto, ali nos nervos. A segunda vez que aconteceu, fiquei com medo, porque fiquei, isto já aconteceu uma vez e voltou, portanto há de voltar outra vez. Eram perigosos nesse sentido, mas de resto gostava muito, era divertido, era diferente. Era realmente especial. Era fixe. Sentias isso. Gostei muito desses Steel Cage matches. Olha, por esta altura, tu sequer já não te lembras disto, mas vou-te relembrar, publicas um post na tua página de Facebook em que dizes que o teu match de sonho, o teu combate de sonho, seria um 3-3. Jamie Noble, Scott Steiner e Chris Jericho contra Davey Richards, Chris Benoit e Daniel Bryan. Alguns dos nomes tu já tinhas referido aqui. São mesmo estes os teus wrestlers? Pois, são assim, basicamente os meus ídolos, exceto que o Christian devia ter um spot aí alguns, mas é difícil no Six-Man, não é? O Jamie Noble e o James Gibson, pronto, era aí. O nome dele nos indies sempre foi um dos meus ídolos, eu adorava o lado técnico dele. E não é de admirar, porque ele aprendeu com o Malenko e o Benoit era o ídolo dele. Portanto, fazia sentido. Eu gostava muito do Gibson. O Scott Steiner mais pela personalidade e o trabalho dele. Antes de ele ser uma máquina de músculos esteroizada. Portanto, antes de ser Big Papa Pump, gostava muito do trabalho dele. Ele era, se vocês forem a ver, o Scott Steiner, ele antigamente, portanto, Steiner Brother e os mini run singles que ele teve, ele era um lutador incrível. Ele era tipo o Kurt Angle e o Brock fundidos antes do Kurt Angle do Brock. Portanto, ele inventou o 450 Splash. Podem procurar o 450 Splash. Acho que chamava-se, em vez de 450, chamava-se 1.5 Splash ou 1.5. O nome que ele lhe dava, é isso? Ou os comentadores. Portanto, ele fazia um Standing Moonsault Slam, que é incrível. Sabe o que é? Standing Moonsault Slam, portanto. Ele está sentado, ele está em pé no meio do ringue, pega assim em World's Strongest Slam do adversário, depois dá um backflip e aterra em World's Strongest Slam. Então ele fazia isso.
As coisas que o Scott Steiner fazia Ok. fisicamente eram surreais. Incríveis. Ele era um inovador incrível. Ele não tem esse crédito porque acho que isso é esquecido por causa da personalidade tão forte do Big Papa Pump. Tu pensas no Steiner e pensas nas proms, Sim, não pensas nisso. nas heel turns, nas proms ridículas matemáticas, mas o gajo é um inovador incrível e influenciador muito grande de Kurtz e Brox e o Rei Mistério. O próprio Rei Mistério diz que o Steiner é o ídolo deles, se fores a ver. O Frankensteiner, portanto, Sim. a invenção dele e por causa do Steiner sempre quis fazer o Frankensteiner da segunda corda e finalmente pude fazer contra o David Francisco. Eu antes só fazia porque era heel e para mim isso é um golpe tão espetacular que eu não queria fazer como Sim, heel. é mais de. E agora, face, eu fui, é assim, lembrar que eu fui heel a minha carreira toda, até que fiz o comeback para o WP e agora como face já posso fazer o golpe à vontade.